Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou aqui para fazer mais um mini curso de Python. Agora a gente vai estar falando sobre tuplas. Esse vídeo é para ser um pouco mais curtinho, não tem tanta coisa assim para falar de tuplas que nem tinha de listas. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer a criação de uma tupla. Vamos chamar aqui uma tupla de A. As tuplas elas são feitas, né, utilizando parênteses. Então, no caso, a parênteses pode colocar os valores que vocês quiserem. Vou usar 7 e 5. E pode fechar, você pode ter mais valores. Então, por exemplo, eu poderia ter uma tupla B, que B, horrível. Opa. Poderia ter uma tupla B, que os valores são Olá e Luigi. No caso, eu usei, no caso agora, em vez de números strings, e eu também usei aspas duplas e aspas simples para diferenciar para vocês que dá para usar isso tranquilamente. Então a gente poderia também criar uma tupla C com valores true ou false. Então a gente poderia ter uma tupla true e false tranquilamente, ou true true, por aí vai. E a gente também pode ter tuplas com os três tipos. Então a gente pode ter uma 7, olá, true, 5 e por aí vai, né? Colocar quantos valores você quiser. A grande diferença entre as tuplas e as listas é que nas listas a gente podia mudar os valores de cada index, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma lista E, que é igual a 7 e 5, e a gente fizesse E 0 é igual a 1, por exemplo, esse valor 7 ele seria mudado para 1. Então, se a gente fizesse um print E, isso aqui nos retornaria uma lista 1, 5. Se a gente tenta fazer isso, só que agora com tuplas, né? Se a gente tivesse essa tupla A, a gente colocasse A0 é igual a 1, e a gente fizesse o mesmo print agora, só que do A, isso aqui retornaria um erro. Agora de cabeça não vou lembrar qual erro que gera, mas gera um erro e a gente não consegue mudar. Então as tuplas são imutáveis e não são organizáveis. A gente não pode ordenar as tuplas. Então a gente não tem uma função, um método chamado sort que vai organizar os valores do menor para o maior. Então essas são as principais diferenças, mas a gente ainda tem como trabalhar para mudar os valores de uma tupla. Só é algo mais chatinho. Mas antes, eu vou mostrar isso aqui para vocês no VS Code. Então, se a gente tem uma tupla A com valor 7, opa, não foi parênteses, 7, 5, B é igual, olá, Luigi, C é igual, true, false, D é igual, 7, olá, true, 5. A gente pode, né, por exemplo, printar. A gente vê que retorna certinho o valor. Uma tupla, se a gente coloca type a gente vê que é uma tupla, né? A class é tuple. Se a gente tem o len também para ver o tamanho da tupla. Então se a gente faz um len, a gente vê que retorna 2. Se eu trocar do A pro D, que é um pouco maior, a gente vê que é 4. Então a gente tem esse len, né? Ele sempre retorna o tamanho das coisas, então ele é bem interessante, dá pra utilizar isso para várias coisas. E agora, deixa eu tirar esse print para não ficar coisa no terminal. Se eu criar aqui uma lista aí, né, como eu tinha falado, com os valores 7, 5, colocar aqui E0 é igual a 1 e fizer
um print e a gente vê que a lista vira 1 e 5. Mas se eu faço o mesmo agora pro A, que é uma tupla, a gente vê que fala da type error, né? A tupla não é um objeto que suporte você denominar os itens, né? Você mudar os valores, né? Eu não consegui traduzir assignment para o português agora, mas acho que deu pra entender a visão que eu queria passar, né? Se a gente não consegue trocar os valores dessa forma, pelo menos. Mas, por exemplo, a gente consegue acessar os valores da tupla. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui a 0, a gente retornaria o valor 7. Então, por exemplo, a gente poderia fazer um for i in range len de, coloca isso pra cá, faltou o ponto e vírgula, e vou colocar em D porque tem mais valores. Então a gente consegue todos os valores da tupla bem certinho. Então é bem tranquilo trabalhar com isso em tuplas. Antes de eu entrar em como mudar os valores da tupla, como vocês podem ver aqui nesse exemplo A, os valores eu usei 7 e 5, que no caso a gente podia pensar que isso aqui poderia ser o valor x e o valor y, e quando a gente fizesse, por exemplo, um plano cartesiano, e aí, por exemplo, a gente fosse fazer um joguinho em Python, a gente tivesse o tabuleiro, deixa eu fazer uma caixa melhor, e a gente tivesse nosso bonequinho nessa posição, esse aqui poderia ser o valor x que ele está, e o valor y, que no caso poderia ser representado por uma tupla. Então, como a gente não pode mudar esses valores, a gente poderia estar sempre trabalhando com tuplas para não correr o risco desses valores mudarem. Então, também só uma forma de, só uma aplicação para vocês de por que usar tuplas. Mas agora entrando no mérito de como mudar os valores de uma tupla, deixa eu entrar nessa parte aqui de baixo, a gente pode transformar uma tupla em uma lista. Então se a gente falar aqui, opa, não está em azul, se a gente falar A é igual a list de A, o A vai virar uma lista, então a gente vai poder fazer A 0 é igual a 1, e depois falar que A é igual a tuple de A. E se a gente printar o A em preto, se a gente fizer um print de A, a gente vai ver que a nossa tupla ela vai ser 1 e 5. No caso, é meio chatinho de fazer isso, mas seria dessa forma que a gente poderia estar trabalhando em trocar os valores de uma tupla. Outra coisa bem interessante que também dá para fazer com tuplas, se não me engano também dá para fazer com listas, por exemplo, a gente tem uma tupla, né? Essa tupla A 7 e 5. A gente pode falar que o nosso valor x e o nosso valor y vai ser igual a tupla A, que no caso A seria 7 e 5, então, né, seria a mesma coisa do que falar que x e y é igual a 7 e 5. No caso seria a mesma coisa. Mas isso é interessante, porque se a gente fizer um print de x e um print de y, a gente vai ver que isso aqui vai estar retornando o valor 7 e esse o valor 5, porque a gente desempacotou nessa tupla, a gente tirou esses valores e passou para o x e y, né, um valor para cada. Então, essas são algumas coisas que a gente pode fazer. Você pode estender isso para vários valores, e por aí vai, né? Você pode trabalhar isso de várias maneiras. Agora, indo pro VS Code para mostrar essas duas coisinhas para vocês. Deixa eu comentar isso daqui. Então, só para não ficar imprimindo no terminal, a primeira coisa que a gente fez foi transformar A é igual a list A 0 é igual a 1, A é igual a tuple
A, print A. Então, a gente pode ver, opa, deixa eu mostrar pra vocês também, que isso aqui também é uma tuple, embora a gente saiba que tem o, por causa dos parentes já é uma tuple, mas sempre vou mostrar. A gente fez uma tuple e a gente mudou os valores. Deixa eu fazer, printar, aí fica bem visível no terminal. A gente tinha uma tupla 7 e 5, aí a gente continuou lá sendo tuple e mudou o valor, então esse é um método de mudar os valores de uma tupla. Opa, faltou aspas. Vou fazer isso de novo. Então, mostrar para vocês como mudar o valor de uma tupla, e o segundo é desempacotar os valores. Então, no caso, opa, A, print X, print Y, rodando isso daqui, a gente vê que cada um pegou o valor. Se por exemplo a gente usasse o D, vamos ver o que acontece. Fala que tem muitos valores, então dá esse valor erro falando que, né, a gente tem 5 valores para passar para 2 variáveis. Então, né, fica algo meio complicado, mas se eu não me engano, se eu colocar o asterisco antes do Y, a gente pode ver que é desempacotado, né? O primeiro valor vem para X e os demais valores vão para Y. Então, curiosidade que a gente pode ver nisso daqui é que se a gente der um type, opa, type Y, a gente vê que é uma lista. Então, no caso, a gente tinha uma tupla de 4 valores, no caso eu tinha que era 5, F, mas a gente tem 4 valores e quando a gente desempacota, a gente faz esse unpacking, vira uma lista. Então, só mostrando que também tem isso para vocês. E tem também a função count. Então, se eu fizer um d.count set print, tem que atribuir isso aqui a uma variável. Calma, vamos pensar n7, pode ser, né, o número de sets dentro dessa tupla n7. A gente pode ver que só tem um, porque, né, a tupla é 7, ou lá true e 5. Então, se a gente acrescentar o valor 7 aqui, a gente pode ver que quando a gente empacotou veio mais um valor pra cá. E agora a gente tem 2 sets na tupla. Eu fiquei escurão. Desculpa, rapaziada, a iluminação aqui não tá muito boa. Desculpa se em alguns momentos ficou meio ruim. Mas em relação às tuplas era isso. Acho que deu pra passar um panorama bem legal. Como eu falei, tem bem menos coisa para fazer em tupla do que em listas, mas tuplas também tem sua importância. Então, no caso, eu acabei importando algo que eu nem sabia que existia quando eu digitei type error, mas faz parte. Mais tuplas é isso, rapaziada. Qualquer coisa podem me chamar, tirar dúvida, que eu ajudo vocês que precisarem. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!